O agente barrou sua entrada no próprio país. A mão espalmada, erguida no ar quente e denso da cabine de fronteira, era um muro invisível, mas tão sólido quanto concreto. Capitã Sofia Almeida sentiu o peso do cansaço de dias de viagem se misturar a uma súbita e gélida surpresa. O homem à sua frente, com o uniforme amarrotado e um olhar que a media de cima a baixo com desconfiança, não olhava para a patente em seu ombro, nem para a identificação militar que ela acabara de apresentar. Ele via apenas a cor de sua pele e o seu gênero, uma combinação que, na sua mente limitada, não se encaixava na imagem de uma oficial de alta patente. O ar-condicionado fraco mal conseguia combater o calor do deserto lá fora, e o cheiro de poeira e café requentado impregnava o pequeno espaço, tornando a humilhação ainda mais sufocante e íntima. Ela manteve a postura ereta, um hábito forjado em anos de disciplina militar. Respirou fundo, ignorando o suor que começava a se formar em sua nuca, e empurrou, novamente com um gesto contido, sua identificação sobre o balcão arranhado. Capitã Sofia Almeida, Exército Brasileiro, retornando de missão oficial, disse ela, a voz firme, mas sem qualquer traço de arrogância. O agente soltou um riso baixo, um som de puro escárnio que fez os outros viajantes na fila se mexerem desconfortavelmente. Ele pegou o documento com a ponta dos dedos, como se estivesse sujo. Uma capitã? Moça, vamos ser realistas, ele disse em voz alta, para que todos ouvissem. Sei reconhecer um documento falso quando vejo um. Onde você conseguiu isso? E qual é a verdadeira história? A pergunta pairou no ar, carregada de preconceito, transformando um procedimento de rotina em um espetáculo público de degradação. O mundo de Sofia se afunilou naquele momento. O zumbido das lâmpadas fluorescentes, o murmúrio das pessoas atrás dela, o barulho distante de um caminhão. Tudo se tornou um ruído de fundo para o rosto satisfeito do agente. Ele se inclinava sobre o balcão, o poder inflando seu peito, saboreando cada segundo daquela humilhação que ele orquestrava. Ela não era uma oficial condecorada voltando para casa. Para ele, ela era uma fraude, um alvo fácil para seu pequeno e amargo exercício de autoridade. Sofia sentiu a raiva subir, uma onda quente que ela aprendeu a controlar com maestria. Engoliu em seco, sentindo o gosto metálico da injustiça na boca. Sua missão sigilosa, os riscos que correu, o serviço à nação, tudo era apagado por um homem que se recusava a enxergá-la. Sua dignidade estava sendo desmontada peça por peça sob o sol implacável da fronteira. Antes de continuarmos com a jornada de Sofia, eu gostaria de saber de qual cidade ou estado você está conectado. É uma honra saber o quão longe a força de uma história pode viajar. O silêncio de Sofia não era vazio, era um espaço que ela habitava, um refúgio construído ao longo de uma vida inteira. Ela aprendeu a ser quieta ainda menina, em uma pequena casa no interior, onde as palavras eram usadas com economia, e o respeito era demonstrado em gestos, não em discursos. Sua avó, uma mulher de mãos calejadas pelo trabalho na terra, e um olhar que via a alma, a ensinou que a verdadeira força não faz barulho. Ela cresceu com o cheiro de terra molhada depois da chuva e o som do rádio tocando músicas antigas na cozinha. A disciplina não veio de um quartel, mas da rotina de acordar antes do sol, de cuidar das coisas com esmero e de entender que cada pequena ação tinha um peso e uma consequência. A dignidade para ela era um patrimônio silencioso, herdado e cultivado. Sua entrada no exército foi uma surpresa para todos. Ninguém em sua família tinha seguido carreira militar, mas Sofia via na farda uma promessa. A promessa de que o mérito, a competência e a dedicação seriam os únicos critérios de avaliação. Ela buscava uma estrutura onde sua cor e sua origem se tornassem irrelevantes diante de sua capacidade. Os primeiros anos foram um batismo de fogo. Ela enfrentou o isolamento, os olhares de dúvida e os testes velados que iam muito além dos treinamentos oficiais. Cada promoção foi conquistada com o dobro do esforço, cada elogio recebido após uma avalanche de escrutínio. Ela não se queixava, apenas trabalhava, observava e aprendia, transformando cada obstáculo em mais um degrau em sua ascensão silenciosa e implacável. Hoje, aos 35 anos,
Ela era a personificação da calma sob pressão. Uma especialista em logística cuja mente funcionava como um relógio suíço, capaz de orquestrar movimentos complexos de suprimentos e pessoal em cenários de crise. Sua competência era sua armadura. No entanto, ali, naquela cabine de fronteira, sua armadura parecia transparente. O agente não via a oficial que gerenciou operações vitais em zonas de conflito. Ele via o que o preconceito dele permitia. A sensação de invisibilidade era dolorosamente familiar, uma velha cicatriz que voltava a latejar. Ela não era uma estranha para aquele tipo de olhar. O que a feria era a audácia de recebê-lo enquanto vestia o uniforme que tanto se esforçou para honrar. Por baixo da fachada controlada, um oceano de exaustão ameaçava transbordar. A missão da qual retornava fora a mais exigente de sua carreira. Semanas de planejamento meticuloso, noites mal dormidas com a responsabilidade de vidas e recursos pesando em seus ombros. Ela operou em um ambiente onde um erro de cálculo poderia ter consequências fatais. O alívio de ter concluído tudo com sucesso, a antecipação do retorno para casa, o desejo simples de tirar as botas e sentir o chão de seu apartamento, tudo isso se desfazia sob o peso daquela acusação crua. O cansaço agora era diferente. Não era físico. Era a fadiga da alma, a exaustão de ter que lutar por um respeito que deveria ser inquestionável. Ela observava o agente com a mesma atenção que dedicava a um mapa estratégico. Via a insegurança por trás da arrogância, o medo disfarçado de autoridade. Notava a forma como os subalternos dele desviavam o olhar, cúmplices silenciosos por conveniência ou covardia. Sofia não era uma vítima passiva. Sua mente estava catalogando cada detalhe, cada palavra, cada gesto. O protocolo militar que regia seu comportamento era uma segunda natureza, mas por baixo dele, a mulher que cresceu aprendendo a ler as entrelinhas das pessoas estava em alerta máximo. A situação era humilhante, mas também era um problema a ser resolvido, um obstáculo a ser superado. Sua calma não era passividade, era a concentração antes de um movimento decisivo. A vida de Sofia era um estudo em contrastes, a complexidade de suas responsabilidades profissionais contra a simplicidade de seus desejos pessoais. Ela não ansiava por festas ou reconhecimento público. Ansiava pelo silêncio de sua pequena biblioteca, pelo sabor do café coado na hora, pela companhia de um bom livro. Sua casa era seu santuário, um lugar onde ela não precisava ser a Capitã Almeida, apenas Sofia. Um lugar onde sua guarda podia ser baixada. E aquele homem, com seu poder mesquinho, estava bloqueando o caminho para seu único refúgio. A injustiça se tornava, a cada segundo, mais pessoal, mais profunda, atingindo o âmago de sua identidade e de seu direito mais básico ao descanso e à paz. O couro de sua pasta de documentos parecia frio sob seus dedos. Dentro dela não estavam apenas papéis, mas a prova de quem ela era, do que havia feito. A ironia era brutal. Ela carregava consigo validações de um nível de confiança e autoridade que aquele agente mal podia conceber, mas era forçada a se defender de uma suspeita primária e ofensiva. A distância entre a realidade de seu serviço e a percepção distorcida daquele homem era um abismo. Um abismo que ela precisaria cruzar, não com raiva, mas com a precisão cirúrgica que a definia. O desprezo nos olhos dele era um combustível, não para o ódio, mas para uma determinação fria e inabalável. Ela pensou em seu juramento à bandeira, um compromisso de defender a pátria, mesmo que a pátria, às vezes, se manifestasse na figura de um homem que a desprezava. A lealdade dela não era a pessoas, mas a princípios, princípios de honra, dever e justiça. E era a justiça, naquele momento, que estava sendo violada de forma flagrante. A situação ia além de um simples atraso ou de um mal-entendido burocrático. Tratava-se de um ataque direto à sua honra e à instituição que ela representava. A farda que vestia não era um disfarce, como o agente insinuava. Era sua pele, sua história, seu sacrifício. E ela não permitiria que fosse manchada. Sua mente, treinada para antecipar movimentos,
já traçava os próximos passos. Ela sabia que a escalada verbal era inútil. O agente não estava interessado na verdade. Ele estava embriagado pelo próprio poder. Qualquer protesto mais veemente de sua parte seria usado contra ela, como prova de sua fraude e descontrole. Ela precisava mudar o campo de batalha, mover o confronto de um terreno de preconceito e ignorância para um de fatos irrefutáveis e de hierarquia inquestionável. O caminho seria arriscado. Ela teria que suportar a humilhação um pouco mais, deixar que ele se aprofundasse em seu erro, para então expô-lo de forma definitiva. A paciência era uma arma, e Sofia era uma mestre em seu uso. O agente-chefe ergueu a voz, deliciando-se com a atenção que agora atraía. Então, capitã, ele cuspiu a patente como um insulto. Explique para nós como uma pessoa como você chega a um posto desses. Quem te ajudou? A pergunta era uma faca, insinuando que sua ascensão só poderia ser fruto de favor ou fraude, nunca de mérito. Sofia sentiu os olhares curiosos e constrangidos dos outros viajantes queimando em suas costas. A cabine de fronteira se transformara em um tribunal improvisado, e ela era a ré, julgada por crimes que existiam apenas na mente preconceituosa de seu acusador. O ar ficou mais pesado, carregado de uma tensão que podia ser cortada. Cada segundo de silêncio dela parecia uma confissão aos olhos dos espectadores. Ela tentou a via protocolar, a única que conhecia para resolver impasses de autoridade. Sua voz permaneceu controlada, um contraponto à estridência do agente. Senhor, se há dúvidas sobre minha identificação, por favor, utilize o sistema de verificação integrada. Ou, se preferir, posso fornecer o número de contato do meu comandante direto no quartel-general. Ela recitava o procedimento padrão, uma tentativa de trazer a lógica e a razão de volta para a situação caótica. Mas a lógica não tinha lugar ali. O agente sorriu, um gesto que não alcançou seus olhos. Ah, claro, ligações. Para seus amigos, imagino. Não, não. Aqui, quem faz as regras sou eu, e você não vai a lugar nenhum até eu descobrir a verdade. Ele fez um gesto brusco para um de seus subalternos, um jovem de olhar assustado que parecia querer estar em qualquer outro lugar. Fique de olho nela. Não a deixe usar o telefone. Se tentar qualquer gracinha, já sabe o que fazer. A ameaça velada pairou no ar, transformando a detenção burocrática em um confinamento hostil. Sofia foi efetivamente feita prisioneira em seu próprio país, desarmada de sua comunicação e de seus direitos. A humilhação se intensificou, tornando-se uma agressão direta à sua liberdade. O jovem guarda se postou ao seu lado sem encará-la, a postura rígida denunciando seu desconforto. A solidão de Sofia tornou-se palpável. Estava cercada de pessoas, mas completamente só. Sua mente, no entanto, não parou, enquanto seu corpo permanecia imóvel. Seus pensamentos corriam, avaliando as opções. Ela poderia forçar uma reação, criar um escândalo, mas isso só validaria a narrativa do agente. Ele a pintaria como uma criminosa descontrolada. A calma era sua única arma naquele momento. Uma calma que enfurecia seu oponente, que esperava lágrimas, súplicas ou raiva. Ao negar-lhe a reação que ele desejava, ela mantinha um último bastião de controle. O suor em sua testa, o nó em seu estômago, a raiva pulsando em suas veias, tudo era contido por uma força de vontade de ferro. Ela se tornou uma estátua de dignidade em meio ao circo de horrores. O agente-chefe, frustrado pela falta de reação dela, decidiu aumentar a pressão. Ele começou a esvaziar a mala de viagem de Sofia sobre o balcão, jogando suas roupas e pertences pessoais com desprezo. Peças dobradas com precisão militar agora estavam amassadas e expostas. Um pequeno porta-retrato de madeira, com uma foto antiga de sua avó, caiu no chão com um baque seco. O som, embora baixo, ecoou no silêncio tenso. Para Sofia foi como um golpe físico. Aquele era um objeto sagrado, uma conexão com suas raízes, com a fonte de sua força silenciosa. A invasão passara de profissional a pessoal. Ele não estava mais apenas atacando sua patente, estava profanando sua história. Ela se abaixou lentamente, o corpo todo rígido de controle, e pegou o porta-retrato. A madeira estava quente em sua mão.
Ela limpou a poeira do vidro com o polegar, o gesto terno e cuidadoso, contrastando violentamente com a brutalidade da cena. Ao se reerguer, seus olhos encontraram os do agente. Pela primeira vez, uma centelha de algo além da calma brilhou em seu olhar. Não era ódio, mas uma promessa fria. Uma promessa de que aquilo não ficaria assim. O agente recuou um passo instintivamente, pego de surpresa pela intensidade silenciosa daquele olhar. Por um instante, a armadura de arrogância dele trincou, revelando uma breve hesitação. O incidente com o porta-retrato foi o ponto de inflexão. A humilhação atingira seu ápice, tocando no ponto mais vulnerável de Sofia. Sua memória, seu afeto, sua humanidade. Ela entendia agora que não havia mais espaço para diálogo ou protocolo. O agente havia cruzado uma linha invisível, transformando um abuso de poder em um ato de profanação pessoal. A paciência estratégica dela havia chegado ao seu limite. A decisão foi tomada não com a mente de uma oficial de logística, mas com o coração de uma neta que via a imagem de sua ancestral ser desrespeitada no chão imundo de uma repartição pública. Ela colocou o porta-retrato de volta em sua mala, com um cuidado reverente. Ignorou as roupas espalhadas, ignorou os olhares dos curiosos. Seu foco estava agora em um único objeto que permanecia intocado, dentro da pasta de couro que ela ainda segurava firmemente. A pasta continha relatórios, mapas e documentos de sua missão. Mas continha algo mais, algo que ela esperava nunca precisar usar em seu próprio país, contra seus próprios compatriotas. Um documento que representava um nível de autoridade tão elevado que tornaria toda aquela farsa ridícula e patética. A hora de ser subestimada havia acabado. O ar na sala parecia mais rarefeito, a tensão atingindo um ponto de ruptura. O agente, recuperado de sua breve hesitação, preparava-se para desferir o golpe final, talvez a acusação formal de fraude e a ameaça de prisão. Ele abriu a boca para falar, o sorriso de escárnio voltando ao seu rosto, mas ele não teve a chance. O som, seco e deliberado do fecho da pasta de couro de Sofia se abrindo, cortou o ambiente. Um som pequeno, mas que carregava o peso de uma mudança irreversível. O jogo estava prestes a virar. Com um movimento lento e preciso, Sofia não retirou sua identificação militar. Sua mão mergulhou na pasta e emergiu com um envelope plástico de aparência oficial e austera. Dentro, visível através do plástico transparente, havia um único documento. Ela o depositou sobre o balcão, sobre o caos de suas roupas e pertences violados. O gesto foi silencioso, mas ecoou como um trovão na pequena sala. A calma em seu rosto era a calmaria no olho de um furacão, o momento de quietude que antecede a devastação. O agente-chefe olhou para o documento, depois para ela, a confusão se instalando em sua expressão arrogante. Ele esperava uma súplica, não uma nova peça de evidência apresentada com tanta autoridade. Sofia permaneceu em silêncio, deixando que o documento falasse por si. Este era um parágrafo de ação, um movimento deliberado que mudava a dinâmica do poder. O agente esticou a mão, hesitante, e pegou o envelope. Seus dedos, acostumados a manusear documentos de rotina, pareceram desajeitados ao tocar aquele plástico protetor. Ele viu a foto de Sofia, seu nome completo e sua patente, capitã do exército, impressos em alta definição. Mas o que fez seu sangue gelar foi o que estava acima de tudo isso, um selo dourado em relevo com o brasão da República e, ao lado, o título em negrito, Ministério da Defesa, Gabinete do Ministro. A respiração dele ficou presa na garganta. Aquilo não era um documento comum. Em um parágrafo reflexivo, Sofia observou a mudança no homem à sua frente. Viu a cor sumir de seu rosto, o suor brotar em sua testa, não mais pelo calor, mas pelo pânico. Ela sentiu uma pontada de justiça fria, mas não de triunfo. Aquele momento não era sobre vingança. Era sobre a restauração da ordem, sobre a verdade se impondo sobre a ignorância. Ela pensou nos dias de treinamento intenso, nas noites em claro estudando regulamentos e hierarquias. Tudo para que, um dia, sua competência fosse sua voz. E ali estava,
sua competência manifestada em um pedaço de papel que carregava o peso de uma das mais altas autoridades da nação. A humilhação que sentira começava a se dissipar, substituída pela gravidade da situação que ela mesma criara. O agente leu o título do documento em voz alta, num sussurro incrédulo. Ordem de missão confidencial. Segurança máxima. Sua voz falhou. Os outros funcionários da fronteira se aproximaram, atraídos pela mudança súbita na atmosfera. O jovem guarda que a vigiava recuou discretamente, como se a proximidade dela agora fosse perigosa. O documento detalhava, em termos vagos e protocolares, a autorização para que a capitã Sofia Almeida conduzisse uma operação de interesse estratégico nacional, com plenos poderes para requisitar apoio de qualquer força auxiliar em território nacional, incluindo as de fronteira. E no final, inconfundível, estava a assinatura digitalizada do próprio ministro da Defesa. Uma nova revelação surgiu, não no papel, mas no rosto do agente. O pavor. A compreensão devastadora de que ele não havia apenas humilhado uma mulher negra que ele julgava ser uma fraude. Ele havia obstruído, insultado e ameaçado uma oficial em missão crítica, cuja autoridade, naquele contexto, superava imensamente a sua. Ele havia violado um protocolo de segurança nacional de maneira pública e flagrante. Cada insulto, cada acusação que ele proferira nos últimos minutos, agora se transformava em um prego em seu próprio caixão profissional. O poder que ele exercera com tanto sadismo agora se voltava contra ele com uma força esmagadora. Ele olhou para Sofia, mas não encontrou a mulher que ele tentou diminuir. Encontrou uma figura de autoridade inabalável. Sofia não disse uma palavra. O silêncio era sua maior arma. Ela permitiu que o peso da realidade esmagasse o agente. Em sua mente, ela repassava os artigos do Código Penal militar que tratavam de insubordinação e obstrução de missão oficial. Não por vingança, mas por procedimento. A situação havia escalado para além de uma simples queixa administrativa. Ele havia cometido um crime grave contra a segurança do Estado. Ela sentia a exaustão da viagem, a dor da humilhação, mas, acima de tudo, sentia o peso de sua responsabilidade. Ela não podia ignorar o que aconteceu ali. A honra de seu uniforme e a integridade de sua missão exigiam uma resposta formal. O subalterno, mais velho, um homem grisalho que até então se mantivera à distância, aproximou-se do chefe. "Chefe, o que é isso?" perguntou, a voz trêmula. O agente-chefe não respondeu. Ele apenas encarava o documento como se fosse uma serpente. A assinatura do ministro parecia pular da página, uma condenação silenciosa e definitiva. A arrogância se desfez completamente, substituída por um medo infantil. Ele levantou os olhos para Sofia, a súplica clara em seu olhar. Ele queria que ela dissesse algo que o liberasse daquele pesadelo, que talvez risse e dissesse que era uma brincadeira. Mas o rosto dela permaneceu uma máscara de profissionalismo impassível. A pasta de couro de Sofia, ainda aberta sobre o balcão, revelou uma pequena pista que passara despercebida. Entre os papéis, a ponta de uma medalha de serviço distinto, uma comenda rara, brilhou sob a luz fluorescente. Não era algo que ela ostentasse, estava guardada, um lembrete pessoal de uma operação anterior onde seu planejamento logístico salvara dezenas de vidas. Era mais uma peça do quebra-cabeça que o agente jamais se dera ao trabalho de montar, cego por seu preconceito. A mulher que ele tratou como lixo era, na verdade, uma heroína condecorada, uma servidora exemplar do país que ele jurara proteger. A tensão na sala mudou de natureza. Não era mais a tensão da humilhação, mas a do temor reverencial. Os outros viajantes, que antes a olhavam com curiosidade e pena, agora a encaravam com uma mistura de choque e admiração. Eles haviam testemunhado não apenas uma injustiça, mas também a sua espetacular reversão. Haviam visto a dignidade se recusar a ser subjugada e a verdade emergir com uma força tranquila e avassaladora. A virada de poder foi completa, silenciosa e absoluta. A autoridade não precisou ser gritada. Ela simplesmente se apresentou, inquestionável. Enquanto o agente-chefe permanecia paralisado, um telefone começou a tocar em sua mesa.
Um telefone vermelho, de linha direta, que raramente era usado. Todos se sobressaltaram. O som estridente cortou o silêncio pesado, anunciando que a situação estava prestes a escalar ainda mais. O display do aparelho mostrava um número bloqueado, com prioridade de comando. O erro do agente não passaria despercebido. As engrenagens do sistema que ele representava e que Sofia servia com lealdade começavam a se mover. A realidade de suas ações estava prestes a chegar, não apenas por um documento, mas por uma voz de comando do outro lado da linha. O agente olhou para o telefone, depois para Sofia, o rosto uma máscara de puro terror. A situação poderia e iria piorar de forma inesperada. Sofia manteve a calma, mas uma microexpressão, quase imperceptível, cruzou seu rosto. Era o reconhecimento de que o protocolo que ela iniciara, ao ser detida por mais de 15 minutos, sem justificativa plausível, havia sido acionado automaticamente. Um alerta silencioso enviado de seu dispositivo de rastreamento de missão. Ela não precisou fazer uma ligação. O sistema cuidou disso. O agente não estava apenas diante de uma oficial superior. Ele estava diante de alguém integrado a uma cadeia de comando vigilante e reativa que ele nem sabia que existia. A complexidade do mundo de Sofia estava se revelando, camada por camada, para o homem que só conseguia enxergar a superfície. O telefone continuava a tocar, insistente. Cada toque era um martelo batendo na credibilidade do agente. Ele sabia que, ao atender aquela chamada, sua carreira, como a conhecia, estaria terminada. Sua mão tremia tanto que ele mal conseguia segurar o fone. O olhar dos seus subalternos era agora uma mistura de medo e acusação. Eles o seguiram e agora afundariam com ele. A cumplicidade silenciosa cobrava seu preço. O pequeno reino de poder que ele construiu naquela fronteira estava ruindo, e o catalisador daquela destruição era a mulher quieta e digna que ele tentara esmagar. Reflexivamente, Sofia sentiu um leve pesar, não pelo agente, mas pela falha no sistema que permitia que homens como ele ocupassem posições de poder. O preconceito era um veneno que corrompia a estrutura de dentro para fora. Sua vitória pessoal ali era também a evidência de uma doença institucional maior. A batalha que ela travou naquele dia não era apenas sua. Era a batalha de todos que já foram julgados pela aparência em vez do caráter, pela cor da pele em vez da competência. Aquele momento de justiça era necessário, mas também um lembrete sombrio do caminho que ainda precisava ser percorrido. Atrás do balcão, o agente finalmente pegou o telefone. Sua mão tremia. Ele levou o fone ao ouvido e suas primeiras palavras foram um gaguejo quase inaudível. Alô, agente-chefe. Sim, senhor. Do outro lado da linha, uma voz que Sofia não podia ouvir, mas podia imaginar começou a desferir ordens. O rosto do agente ficou pálido como cera. Ele olhava para Sofia com um misto de terror e um respeito forçado, nascido do medo. Ele não estava mais no controle. Era apenas uma peça, insignificante em um jogo muito maior do que ele. A nova revelação foi a de que Sofia não precisava de um confronto direto. Sua força estava na estrutura que ela representava e na qual confiava. O sistema, embora falho, também possuía mecanismos de autocorreção. A sua dignidade silenciosa e sua adesão ao protocolo permitiram que esses mecanismos funcionassem. Ela não precisou levantar a voz. A hierarquia e a verdade falaram por ela, em um volume ensurdecedor. O clímax não seria uma explosão de raiva, mas uma implosão silenciosa do poder ilegítimo do agente. A ligação durou menos de 1 minuto. Quando o agente desligou, ele parecia um homem que tinha visto um fantasma. Ele olhou para seus subalternos e disse, com a voz embargada, liberem a passagem. Todas as barreiras. Agora. A ordem foi dada com urgência, com pânico. Não havia mais questionamentos, nem insinuações. Apenas a obediência cega ao poder que ele finalmente reconhecia. A humilhação pública que ele orquestrou agora se voltava contra ele, com todos os presentes testemunhando sua total e completa capitulação. Sofia observou a cena com uma distância calculada. A justiça começava a se desenrolar,
mas o gosto era amargo. Ela não sentia alegria, apenas o peso de ter sido forçada a usar uma autoridade que preferia manter reservada. A missão dela era servir, não humilhar. Mas a situação criada pelo agente não lhe dera outra escolha. Ela precisou reafirmar não apenas sua identidade, mas a validade de cada oficial que não se encaixava no molde estreito do preconceito. Sua vitória era silenciosa, mas seu impacto ressoaria por muito tempo naquela fronteira poeirenta. O agente deu a volta no balcão, aproximando-se de Sofia com passos incertos. Ele parecia menor, encolhido. Capitã, eu não sabia. Por favor. Ele começou a balbuciar, uma tentativa patética de desculpa. Sofia apenas o olhou, um olhar que não continha perdão nem condenação, apenas uma avaliação fria e distante. Ela não lhe ofereceu a absolvição que ele buscava. Pegou seu documento de volta do balcão, guardou-o cuidadosamente na pasta e começou a recolher seus pertences espalhados. Sua dignidade estava intacta, a dele em frangalhos. A virada não foi apenas sobre poder, foi sobre caráter. Se essa reviravolta na fronteira te pegou de surpresa, me diga qual foi o momento que mais te impactou até agora. A história de Sofia ainda reserva a força de seu desfecho. O momento do confronto final não foi de gritos, mas de um silêncio esmagador. O agente-chefe, agora pálido e trêmulo, tentou se aproximar de Sofia, as mãos erguidas num gesto de súplica patético. Capitã, me desculpe, eu cometi um erro terrível. Sua voz, antes tão cheia de arrogância, era agora um fio fraco, quebrado pelo medo da consequência. Sofia terminou de arrumar seus pertences na mala com uma calma deliberada. Cada movimento era preciso, controlado, ignorando completamente a presença do homem que se desfazia à sua frente. Ela fechou a mala com um clique seco, que soou como uma sentença final no silêncio da sala. Só então ela ergueu os olhos e o encarou. O olhar dela foi a arma mais potente que usou naquele dia. Não havia raiva, nem desprezo. Havia apenas o vazio, um vácuo de reconhecimento que o tornava invisível, insignificante. Para a mulher que ele tentou apagar, ele agora simplesmente não existia. Esse olhar foi mais devastador do que qualquer reprimenda verbal. Foi a anulação completa de sua identidade, de sua autoridade, de sua própria existência naquele espaço. O agente recuou como se tivesse sido fisicamente golpeado. O impacto visual daquela rejeição silenciosa e absoluta foi o clímax emocional da cena. A justiça não precisava de palavras. Ela se manifestava na dignidade inabalável de Sofia e na desintegração moral de seu agressor. Ela pegou sua pasta de couro, ajeitou a farda que ele havia indiretamente manchado e se virou para sair. As barreiras da fronteira já estavam abertas, os subalternos se movendo com uma pressa quase cômica para limpar seu caminho. Ninguém ousava encontrar seu olhar. O respeito que lhe foi negado na chegada agora lhe era oferecido com uma abundância nascida do medo. Ela caminhou com passos firmes e regulares em direção ao seu veículo. O som de suas botas no asfalto quente, o único ruído em meio à paralisia geral. Ela não olhou para trás. Não concedeu ao agente nem mesmo a dignidade de um último olhar de desdém. Deixou-o para trás, afogado em seu próprio fracasso. A verdade, revelada naquele pedaço de papel, tinha um poder retroativo. Cada insulto do agente, cada risada de escárnio, cada gesto de humilhação, tudo era recontextualizado à luz da identidade real de Sofia. Os outros viajantes, testemunhas do ocorrido, agora olhavam para o agente-chefe com um desprezo palpável. Ele, que se sentia tão poderoso ao humilhá-la publicamente, agora era o alvo do julgamento silencioso de todos. A virada de poder não foi apenas hierárquica, foi social. Ele perdeu não apenas sua autoridade, mas o respeito de todos ao seu redor. Sua figura de poder desmoronou, revelando o homem pequeno e inseguro que sempre foi. Dentro de seu carro, antes de dar a partida, Sofia respirou fundo pela primeira vez em horas. A tensão começou a deixar seus ombros. Ela olhou para o pequeno porta-retrato de sua avó, que colocara cuidadosamente no banco do passageiro. O rosto sorridente na foto parecia lhe dar a aprovação silenciosa que ela precisava. Ela não traiu seus princípios, não se
rebaixou ao nível de seu agressor. Ela venceu usando as armas que sua avó lhe ensinara: paciência, dignidade e uma força interior que não precisava de alarde. A vitória era dela, mas a honra era um legado de família. Enquanto o carro de Sofia se afastava, o agente-chefe permaneceu parado no meio da pista, uma figura patética sob o sol escaldante. O telefone vermelho em sua mesa tocaria novamente, e ele sabia disso. As consequências de seus atos estavam apenas começando. A investigação que se seguiria seria implacável, pois ele não havia apenas cometido um ato de discriminação. Ele havia tocado em um ponto sensível da segurança nacional. A oficial que ele barrou não era qualquer oficial. Ela era uma peça-chave, protegida por uma estrutura muito acima de seu pequeno feudo na fronteira. O sistema que ele pensava dominar agora o devoraria. A revelação do passado de Sofia, mesmo que apenas uma fração dele através daquele documento, foi a chave da virada. O público, que sentiu a humilhação junto com ela, agora sentia a catarse da justiça sendo restaurada. A imagem daquela mulher negra, sozinha, enfrentando o preconceito institucionalizado, com nada além de sua calma e sua verdade, era de um poder imenso. A virada não foi um truque de mágica, mas a consequência inevitável da colisão entre a ignorância arrogante e a competência silenciosa. O antagonista não foi derrotado por uma força superior, mas por sua própria cegueira. O impacto visual mais forte não foi o do documento em si, mas o da transformação no ambiente. A mudança da zombaria para o medo, da humilhação para a reverência. A forma como os subalternos, antes cúmplices, agora se afastavam do chefe, isolando-o em sua desgraça. A cena inteira foi uma demonstração de como a verdadeira autoridade não precisa de violência ou de gritos. Ela se impõe pela verdade e pela integridade. Sofia não precisou lutar para provar seu valor. Ela apenas permitiu que ele fosse revelado no tempo certo, da maneira mais devastadora possível para seu oponente. O clímax foi a reafirmação da dignidade de Sofia. Ela não saiu daquela situação apenas livre, mas maior. Sua recusa em se envolver em uma briga verbal, sua insistência no protocolo e sua paciência estratégica foram as ferramentas que desarmaram o antagonista de dentro para fora. Ele esperava uma briga de rua e encontrou uma partida de xadrez, na qual ele era apenas um peão prestes a ser sacrificado. A inteligência emocional e tática dela foi sua maior defesa e seu ataque mais eficaz. A justiça que ela obteve não foi apenas legal, foi poética. A poeira que o carro de Sofia levantou ao partir parecia assentar sobre a carreira do agente-chefe. O sol do deserto, que antes parecia cúmplice de sua arrogância, agora apenas iluminava sua ruína. Ele estava sozinho, exposto, o arquiteto de sua própria destruição. A imagem de Sofia, dirigindo para longe sem olhar para trás, tornou-se um símbolo de superação. Ela não fugia, ela seguia em frente, deixando o caos para trás, como sempre fez em suas missões. Ela havia restaurado a ordem e agora, finalmente, estava a caminho de casa. A justiça, no final, foi cirúrgica. O relatório que Sofia protocolaria no quartel-general mais próximo não seria carregado de emoção. Seria um documento factual, preciso, detalhando a obstrução de uma missão oficial, citando horários, nomes e violações de regulamento. Seria impessoal, profissional e, por isso mesmo, absolutamente demolidor. A virada não foi apenas um momento de impacto, mas o início de um processo institucional que garantiria que tal abuso de poder não ficasse impune. A verdadeira força estava na execução silenciosa e metódica da justiça. O confronto final foi, em essência, o triunfo do caráter sobre o preconceito. Sofia representava a meritocracia, a disciplina e a honra. O agente representava a ignorância, o abuso de poder e a fragilidade do ego. Naquela fronteira poeirenta, dois Brasis colidiram, e o Brasil da competência e da dignidade prevaleceu. A vitória de Sofia não foi apenas para ela, mas para todos que em algum momento foram subestimados, invisibilizados e julgados por aquilo que são por fora, e não por quem são por dentro. Sua jornada era um farol de esperança.